Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa jornada no livro de Apocalipse. Esse é o nosso nono vídeo, Jornada no Apocalipse, parte 9. E hoje nós estaremos estudando o capítulo número 8. Sempre lembrando, que se você perdeu um dos estudos anteriores, você pode ficar tranquilo, porque a gente tem salvo aqui na página da igreja no Facebook e também no canal da igreja no YouTube. Você vai encontrar todos os vídeos dessa série, dessa jornada de estudos no Apocalipse. Pois bem, esse é o nosso vídeo número 9. Nós estaremos estudando hoje o capítulo número 8. Pega a sua Bíblia, mantém sua Bíblia aberta, lápis, caneta para fazer suas anotações. E lembramos que você pode registrar aí nos comentários do vídeo a sua pergunta, a sua dúvida, se você não entendeu alguma coisa, se você deseja algum esclarecimento, é só colocar aí que a gente tentará ao longo da transmissão responder a sua questão. Se não der para fazer ao vivo, após o vídeo a gente apresenta para você. E eu queria aproveitar para fazer um pedido para que todos que fossem entrando durante a live colocassem aí o seu boa noite, porque no final a gente faz o agradecimento de todos que nos acompanharam, e eu só consigo mencionar os nomes que aparecem aí nos comentários, né? Então, você que está chegando aí, você que já está começando a acompanhar a gente, coloca o seu boa noite, porque no final eu repasso todos os nomes para a gente registrar a nossa gratidão a você que nos acompanha. É uma honra, uma alegria a gente poder conversar e estudar juntos a palavra de Deus. Pois bem, estamos aí no capítulo número 8 do livro de Apocalipse, e essa é uma nova sequência na condução do livro, né? Nós já tivemos a sequência aí das 7 cartas às 7 igrejas, nós tivemos a sequência dos 7 selos, e agora nós teremos a sequência das 7 trombetas. Então o capítulo 8 introduz a sequência das 7 trombetas. Então, como a gente sempre faz, até para você se atualizar, para aqueles que estão chegando agora, começando a acompanhar os vídeos, vamos recapitular um pouco daquilo que a gente viu até aqui. Os capítulos 2 e 3 são a sequência das cartas às 7 igrejas. E ali elas trazem um retrato espiritual do cristianismo, da igreja no período, na época do apóstolo João. Então Jesus apresenta uma espécie de diagnóstico espiritual do cristianismo daquele tempo. O que estava certo, o que estava errado, apontando, indicando o que eles deveriam mudar, trazendo advertências, incentivos, promessas aos cristãos que viviam em uma sociedade não cristã, discriminados pelo povo, discriminados pela população e perseguidos pelas autoridades políticas, que se achavam divinas, inclusive. Então, o desafio dos cristãos era muito grande. Era o desafio de resistir a essa pressão social, política, e se manter fiel em uma sociedade contrária aos princípios do Evangelho. Então, o capítulo 2 e 3 traz um retrato da realidade cristã daquele período, né, de uma igreja que era real. Os capítulos 4 e 5 vão fazer os nossos olhos se deslocarem da terra para os céus. Então, enquanto a igreja estava sendo perseguida e afrontada aqui na terra, João ele olha para os céus e tem um vislumbre do que está acontecendo, do que está se passando nos céus nesse momento. Bem, o que ele vai ver, né? Qual é a visão que ele vai ter? Ele vai perceber que nos céus existe um trono e Deus está assentado no trono. Deus é aquele que está assentado sobre o trono de todo o universo. Cristo está em pé diante dele. Jesus morreu, ressuscitou e foi exaltado por Deus. E Jesus recebe o livro
selado com 7 selos. E esses livros, eles justamente respondem a seguinte questão: o que Deus está planejando para esse mundo? O que Deus está planejando para a história? O livro selado, que está nas mãos de Jesus, ele vai descrever as ações de Deus ao longo da história, que trazem juízo, que trazem salvação, culminando no grandioso dia da vinda de Jesus. Bem, aí nós vemos a sequência dos capítulos 6 e 7, que justamente vão mostrar os selos sendo abertos. Então, e aí é interessante observar que a sequência dos selos ela será muito semelhante à sequência das trombetas. Os primeiros 4 selos, eles vão mostrar os juízos de Deus ao longo da história, ou seja, situações que Deus tem permitido acontecer desde a ressurreição de Jesus até o grande dia do Senhor, o dia da volta de Cristo. São juízos parciais que visam levar a humanidade ao arrependimento e, ao mesmo tempo, desafiam a igreja à santidade, à fidelidade, à perseverança. Então, os juízos parciais chamam à conversão o mundo incrédulo e, ao mesmo tempo, trazem purificação à igreja que muitas vezes vive um cristianismo morno, como era o caso da igreja de Laodiceia. Os selos, o 5º selo e o 6º selo, eles vão mostrar o grande dia da vinda do Senhor. E aí a gente viu que nós temos 2 perspectivas para esse dia, né? Para os incrédulos, para aqueles que não creram no Senhor, esse dia será dia de juízo, dia de medo, dia de terror, dia de tentar se esconder. Mas para os salvos, para os crentes, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, será dia de celebração, será dia de festa, quando os nossos olhos serão enxutos de toda a lágrima. Então, finalmente, o 7º selo é aberto. Quando? Aqui no capítulo 8. Como a gente já falou, o 7º selo, ele tem uma função que é, na verdade, abrir a próxima sequência, que é a sequência das trombetas. Ou seja, quando o 7º selo é aberto, ele inaugura a sequência das trombetas. Bem, então é importante você observar que a sequência das trombetas ela possui o mesmo arranjo que a sequência dos selos. Nós temos 3 conjuntos de trombetas. Vamos lá. Primeiro, você vai ter um conjunto das 4 primeiras trombetas. Depois você vai ter um conjunto de 2 trombetas. Depois o conjunto de 1 trombeta, que é a última. O conjunto das 4 primeiras trombetas, ele é paralelo à sequência dos 4 primeiros selos. Assim como os 4 primeiros selos narram os juízos parciais de Deus ao longo da história, ou seja, situações que já estão acontecendo desde a ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda, as 4 primeiras trombetas, elas trazem o mesmo conteúdo, ok? Então, o conteúdo das 4 primeiras trombetas corresponde ao conteúdo dos 4 primeiros selos. Então, estamos aqui diante de um mecanismo literário utilizado no Apocalipse, que é o mecanismo da recapitulação. Okay? Isso é muito importante. Por quê? E aí é um ponto que eu queria chamar a sua atenção. Os eventos indicados na sequência das trombetas, eles não são cronologicamente posteriores àqueles que são narrados nos selos. São, na verdade, os mesmos eventos. Tratam-se das mesmas situações, inseridas no mesmo arco temporal. Ou seja, as 4 primeiras trombetas tratam dos eventos que já estão acontecendo nesse mundo,
permitidas por Deus, com o intuito de levar a humanidade ao arrependimento e desafiando a igreja à fidelidade, à perseverança, né? Quando a gente fala aqui do desafio à igreja, é sempre interessante pensar que a igreja ela é um corpo que compõe-se de joio e de trigo, não é verdade? Então, todos esses desafios vão como que fazendo a purificação da igreja. Vão sendo testes e provações onde aqueles que não são realmente crentes de verdade, aqueles que não foram realmente convertidos, aqueles que não amam o Senhor com todo o seu coração, eles vão acabando se desligando da comunidade, se desligando da igreja por conta desse cenário. Então as provações, elas funcionam como purificação à igreja de Cristo que está na terra. Então as quatro trombetas, né, eu até perguntei na chamada de hoje, será que as trombetas elas já foram tocadas? Na verdade elas já estão sendo tocadas, porque elas tratam dos eventos de juízo permitidos por Deus ao longo dessa história. A diferença em relação aos selos é que esses eventos agora eles são apresentados com outros detalhes, novas informações. Então, é o mecanismo da recapitulação. Você recapitula os mesmos acontecimentos, os apresenta uma segunda vez e nessa nova apresentação você introduz detalhes e informações novas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, depois do conjunto das quatro trombetas, das quatro primeiras trombetas, o capítulo 9 vai trazer o conjunto de duas trombetas, que é a trombeta número 5 e a trombeta número 6, que também descreverão o juízo de Deus sobre a história, mas numa outra perspectiva, né? E aí você vai ter os capítulos 10 e 11, que serão uma espécie de parênteses em meio à sequência das trombetas. Então você tem a trombeta de 1 a 6. Aí você dá uma pausa. Antes de chegar a sétima, né, a última. Porque, na verdade, a trombeta ela funciona como... na verdade, essa pausa dos capítulos 10 e 11 são uma espécie de parênteses dramático, né? Uma pausa dramática. Tecnicamente, a gente chama isso de interlúdio. Para você entender, pensa num filme de suspense, que você vai acompanhando a história vai esquentando, e quando de repente você imagina que as coisas vão se resolver, tudo vai chegar a um desfecho, surge um novo acontecimento, uma reviravolta que prolonga, estende o desfecho da história. Essa é a função literária dos capítulos 10 e 11. Então, quando chega na sexta, ao invés de ele apresentar a sétima, ele dá uma esticada para aumentar o drama, né, até o final da sequência. Pois bem, então, antes da gente entrar na leitura e explicação do capítulo 8, tá? Então a gente vai ver hoje, estudar as quatro primeiras trombetas. No capítulo 9 nós vamos ver o conjunto das duas trombetas, depois tem o parênteses, o interlúdio dos capítulos 10 e 11, e aí quando chegar só no 12 vai ter a sétima trombeta tocando. Bem, quero agradecer a sua presença, eu quero fazer um pedido, né? Eu já, como falei no início do vídeo, para você registrar aí o seu boa noite nos comentários. Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, você que já chegou aí ao longo da nossa live, para você registrar o seu boa noite, porque no final, para eu poder registrar a gratidão aí, a sua presença, eu preciso do registro do seu boa noite, porque aí eu vou pegando todos os comentários e assim eu deixo a minha gratidão a você que está nos acompanhando e assistindo aí mais uma live do nosso estudo do Apocalipse. Estamos no nosso 9º vídeo e hoje o tema é o capítulo 8, o tema das trombetas. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, além do boa noite,
você pode registrar também a sua pergunta, a sua dúvida aí nos comentários. A gente tenta responder ao vivo. Se não der, fica aí, depois eu posto a resposta nos comentários do vídeo no Facebook. Mas o vídeo também fica salvo lá no canal da igreja no YouTube. Se você perdeu algum, você pode voltar para acompanhar alguns dos nossos vídeos. Pois bem, versículo 1, temos aí, o capítulo 8 começa com o cordeiro abrindo o 7º selo, e de repente há um silêncio no céu por meia hora. Tá? Esse silêncio no céu, ele deve ser interpretado como uma reverência de todos os que estão no céu diante da chegada do juízo de Deus, do anúncio do juízo de Deus. Então é o silêncio que antecede a proclamação do juízo pelas trombetas, ok? Então, as trombetas elas vão anunciar algo tenebroso, algo difícil, algo que vai trazer dor, que vai trazer morte. Então, o céu silencia, como que na expectativa do anúncio, da proclamação das trombetas. Temos aqui uma relação entre silêncio e anúncio do juízo de Deus, ou chegada do juízo de Deus, que vem do Antigo Testamento. Por exemplo, Zacarias, capítulo 2, verso 17, vai dizer assim: aquietem-se todos perante o Senhor, porque Ele levantou da sua santa habitação. Então Deus se levanta, numa imagem, obviamente, uma metáfora, Deus se levanta para executar o juízo sobre o universo. E assim, todos silenciam, todos se aquietam, na expectativa do que virá. Sofonias, capítulo 1, verso 7, diz assim: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Então, esse silêncio no céu, que está aí no versículo 1, é o silêncio da gravidade, diante da gravidade do que será anunciado pelas trombetas. O texto diz que esse silêncio vai durar cerca de meia hora, 30 minutos. A expressão cerca de já mostra uma imprecisão, é um tempo parecido com meia hora, um tempo curto. Não tem um significado teológico especial nisso. O ponto é um silêncio que foi muito rápido. Por quê? Porque logo as trombetas serão tocadas. Quando as trombetas tocarem, o silêncio será quebrado. Então, esse silêncio de meia hora é um silêncio que prepara, como que os céus se preparam para a proclamação, o anúncio, o toque das trombetas. Então, essa meia hora tem um sentido literário aí no conjunto. Versículo 2. O texto vai dizer que João vê, ele enxerga, 7 anjos diante do Senhor. E esses 7 anjos recebem as 7 trombetas. Bem, fica muito claro quando a gente vai estudando o livro de Apocalipse, que os anjos eles são uma espécie de assessores diante de Deus, assessores celestiais. Então, por uma série de situações que vão acontecendo nos céus, os anjos eles vão ali assessorando e fazendo as coisas acontecerem diante do Senhor. Então esses anjos executam diversas funções. Nesse caso específico, a missão deles é tocar as trombetas. De onde vem essa imagem das trombetas? Bem, partindo do pressuposto que a gente já assumiu aqui lá no primeiro vídeo, que o Antigo Testamento é a principal fonte para entendermos tudo que está no Apocalipse, podemos considerar aqui as trombetas que foram tocadas na queda da cidade, diante da queda da cidade de Jericó, lá em Josué capítulo número 6. Então, Josué capítulo 6 narra
esse evento significativo na história bíblica, onde 7 sacerdotes, veja você, tocaram 7 trombetas diante dos muros da cidade de Jericó. Então, essas trombetas, elas foram anunciando a queda da cidade de Jericó, de modo que, após o toque da 7ª trombeta, os muros da cidade caem. Por semelhante modo, as trombetas do Apocalipse, elas anunciam o juízo de Deus sobre o mundo. Lá em Josué, a 7ª trombeta traz a queda da cidade. No Apocalipse, a 7ª trombeta vai trazer a chegada de uma nova cidade. A gente vai ver mais à frente que o Apocalipse trabalha com a ideia de 2 cidades. O mundo que a gente vive é uma realidade espiritual comparada à cidade da Babilônia, né? Que é um símbolo de idolatria, incredulidade, afastamento do Senhor. E a cidade que Deus está trazendo, né? Ou seja, os novos céus e nova terra são simbolizados com a cidade como a cidade da Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém é a cidade que desce dos céus e a Babilônia é a cidade que está na terra. Então, uma cidade substitui a outra. Então, a 7ª trombeta marca a chegada dessa nova cidade, a cidade da habitação, onde o Senhor habita com o seu povo. Bem, então, as 7 trombetas, elas trazem essa imagem, elas refletem essa imagem das trombetas tocadas diante dos muros de Jericó. Existem, é interessante observar, 2 pontos de vista, digamos assim, 2 perspectivas em relação ao som das trombetas. Para quem será atacado, né, o toque das trombetas é o anúncio do ataque. Tá? Então, as trombetas, elas têm uma função no Antigo Testamento relacionada à guerra. Então, o povo que estava cercado, como o caso do povo de Jericó, quando ouviram, né, os toques das trombetas, eles sabiam que seriam atacados. Da mesma forma, as trombetas no Apocalipse, elas são um aviso ao mundo, é Deus avisando ao mundo progressivamente do que está por vir, do dia preparando o mundo para o encontro com Deus no juízo final. Agora, por outro lado, do ponto de vista do exército que vai lutar, as trombetas, elas preparam, elas vão, digamos assim, aquecendo e chamando os combatentes a estarem em prontidão diante da batalha que vai começar. Então, as trombetas para o povo de Deus não o objetivo do som das trombetas não é nos causar medo, embora muita coisa complicada vai acontecer e que também vai nos atingir. Mas o objetivo das trombetas é convocar a igreja, convocar os cristãos a estarem em prontidão diante da grande batalha espiritual instalada no mundo. Então, o Apocalipse, não podemos esquecer, ele tem o intuito de fazer você fazer uma leitura espiritual da realidade, de qual é a realidade espiritual desse mundo, desse tempo que a gente vive. E nesse tempo que a gente vive em batalha. A igreja está em batalha. O nosso mundo não está aqui. A nossa vitória não é essa a realidade. A nossa esperança está em outro mundo. De modo que o nosso papel aqui, a nossa missão aqui é lutar contra essa realidade estabelecida, pautada na incredulidade, no afastamento de Deus. A gente vai falar mais disso. O ponto é, o Apocalipse com as trombetas está chamando a igreja à prontidão. Então as trombetas estão tocando. E você, eu, somos chamados, a igreja é chamada a estar em prontidão. A gente vai ver, por exemplo, a imagem da carta aos Efésios, que nós devemos nos revestir com uma armadura espiritual, a espada da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação. Então a imagem da gente estar numa batalha, onde a gente não pode estar
desprotegidos, mas prontos para viver e testemunhar do Evangelho no mundo que está nos perseguindo, no mundo que está nos chamando, inclusive, nos cobrando a fidelidade a Jesus ou a morte. Então, esse é o desafio que está por trás do Apocalipse. Pois bem, os versículos 3 e 4. Aí nós vamos ter um outro anjo, um outro ser celestial, que vai estar diante daquele que se assenta no trono e diante do Cordeiro, trazendo o incenso e as orações dos santos. Bem, observe você que o incenso queimado, ele fazia parte do culto oferecido a Deus no período do Antigo Testamento. Então, lá no culto do tabernáculo, nas cerimônias do tabernáculo, você vai ter, havia um momento onde o incenso era queimado. E em algum momento, né, essa fumaça ela enchia o tabernáculo, representando ali a presença de Deus sobre aquele lugar. O livro de Salmos vai mostrar também uma conexão entre o incenso que sobe, a fumaça do incenso que sobe, com as orações dos crentes que sobem ao encontro de Deus. Salmo 141, verso 2, diz assim: inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco, Senhor. Suba à tua presença a minha oração, como incenso. Então há uma conexão entre incenso e oração. Se você voltar lá no capítulo 5, verso 8, você vai ver que diante do Senhor estavam taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, diz lá Apocalipse 5:8. O conteúdo dessas orações, nós vimos também lá no capítulo 6, são o clamor dos crentes, dos salvos da igreja, pela manifestação da justiça de Deus nesse mundo. É o clamor que nasce da percepção das injustiças do nosso mundo. Então veja você o seguinte: a mensagem do Evangelho nunca é para nos conformarmos a este mundo. Né? Texto clássico lá de Romanos capítulo 12, Paulo vai nos exortar: não vos conformeis a este século. A palavra século, ela é um símbolo de mundo, de sociedade, desse tempo, dessa realidade. Ser cristão é ser um inconformado com a realidade espiritual e social, consequência dessa realidade espiritual no mundo. Então, a gente poderia pontuar 3 desafios enquanto inconformados temos nesse mundo. Em primeiro lugar, Paulo vai nos ajudar nisso, renovar as nossas mentes. Então, eu preciso experimentar a mudança do Evangelho na minha vida para, de fato, promover a mudança. Se a minha mente não for renovada, se a minha vida não for transformada, eu não tenho como pregar transformação, eu não tenho como entender a transformação que Deus quer trazer para esse mundo. Então, em primeiro lugar, eu preciso buscar no Evangelho a renovação da minha mente. Antes de mudar o outro, eu preciso experimentar a mudança. Em segundo lugar, note, clamar pela manifestação divina e transformadora da justiça de Deus, do reino de Deus, que traz justiça e salvação. E, em terceiro lugar, promover aqui e agora os valores do reino, a fim de mitigar, amenizar, atenuar os efeitos da queda e do afastamento do homem de Deus. Então, veja, em síntese, poderíamos dizer 3 frases. Primeiro, você precisa experimentar a justiça de Deus na sua vida. Número 1. Número 2, precisamos clamar pela manifestação da justiça de Deus nesse mundo. Lembre da oração do Pai Nosso. Jesus diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, o clamor da igreja é pela vinda, pela manifestação do reino de Deus.
A oração do Apocalipse é a oração da Maranata. Vem, Senhor Jesus. É a última, digamos, o último tom do livro do Apocalipse, quando a gente chega lá no capítulo 22, a igreja orando e clamando pela vinda do Senhor. Então a gente deve clamar pela manifestação do reino de Deus e da justiça de Deus. E em terceiro lugar, enquanto essa justiça não chega, enquanto o reino de Deus não se estabelece de forma definitiva, é o nosso papel como crentes e igreja semearmos a justiça do reino de Deus por meio de nossas atitudes, por meio da igreja, no exercício da nossa profissão, através do exercício do fruto do Espírito. Então, os cristãos, eles não são meros espectadores do que acontece no mundo. Eles não são meros pessoas que estão aguardando algo que vai acontecer no futuro. Nós somos atores, personagens que atuam nessa história. Aí nós temos um papel ativo de promover o reino de Deus, de promover o amor ao próximo, de promover o evangelho e de fazer com que o evangelho, de alguma forma, amenize a realidade da humanidade, entendendo que nunca, nem o esforço da igreja, nem qualquer esforço político, econômico, social, científico, trará o reino de Deus, trará a paz na terra. Esse mundo será sempre um mundo de epidemias, pandemias, guerras, violências, doenças, injustiças, crueldades. Porque justiça verdadeira e plena só acontecerá no dia da vinda de Cristo com novos céus e nova terra. Voltando ao texto. Versículo 5 representa para a gente a resposta de Deus a essa oração. Então, lá no céu, nós temos as orações que sobem da igreja, orações que clamam pela justiça de Deus. E o versículo 5 mostra que Deus responde essas orações. Ou seja, a ligação as trombetas, elas são resposta de Deus às orações da igreja por justiça. Ok? Então, a imagem que o texto dá é do incensário, né, esse objeto que era usado para queimar o incenso. Né, ele é jogado à terra, significando que a resposta de Deus ela vem dos céus para a terra. A resposta é juízo. Exatamente por isso, o que se ouve junto com essa resposta são trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. E aqui temos uma das lições do Apocalipse. Veja, as trombetas são juízo de Deus em resposta à oração da igreja, que clama pela justiça, porque a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo oprimida. Isso nos mostra que as orações da igreja fazem diferença. Deus ouve e responde às nossas orações. Então o livro de Apocalipse, como a Bíblia como um todo, mostra para a gente um Deus soberano, um Deus que está no controle da história. Porém, os eventos acontecem em resposta à oração do povo de Deus. Temos aqui um paradoxo, né? Que é são duas verdades teológicas que são aparentemente contraditórias, mas na verdade elas caminham juntas, em paralelo. De um lado nós temos Deus assentado no trono, soberano, o livro da história nas mãos do Cordeiro. Mas por outro lado, as nossas orações elas continuam subindo no altar. E Deus está agindo em resposta às nossas ações. A chegada do juízo, a manifestação da presença do Criador, né, sempre está associada a manifestações na natureza. Então, esses juízos parciais, você precisa lembrar que não é apenas a preparação para o juízo final, é para a preparação para a chegada do próprio Deus. Lembra que a descrição do Apocalipse para Deus é aquele que era, que é e que há de vir. O Apocalipse descreve Deus como aquele que está vindo,
É o Criador que está vindo ao encontro da sua criação. O encontro da criação com o seu Criador. Tá? Essa criação que se separou do Criador por causa do pecado, agora ela tem um encontro marcado com Ele. Então, a chegada desse Criador, né, a aproximação do Criador, ela traz, digamos, uma série de efeitos na própria natureza. Tá? A gente tem aqui alguns textos do Antigo Testamento que mostram, descrevem um pouco dessa sensação de apreensão diante da chegada do dia do juízo do Senhor. Isaías 29, versículo 6, vai dizer: do Senhor dos exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Percebe? Agora, é muito interessante a conexão com Êxodo capítulo 19, do verso 16 ao 19. Êxodo 19 descreve a manifestação de Deus no Monte Sinai. Abre aspas aí para Êxodo, diz o seguinte: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, como no Apocalipse, relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um forte, observe, um muito forte clangor de trombeta, ou seja, um som muito alto, estrondoso de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre o monte com fogo. Sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, terremoto. E o som da trombeta, o clangor da trombeta, ia aumentando cada vez mais. Então a gente tem aí uma imagem em Apocalipse que faz eco a Êxodo 19. Lá Deus desceu sobre a montanha. Aqui Deus está vindo sobre o nosso planeta, encontrando a nossa terra, a sociedade, o ser humano, o mundo que vivemos. Pois bem, os versículos 6 e 7 vão narrar para a gente aí, os anjos preparam-se para tocar. E aí isso quer dizer que o silêncio, aquele silêncio no céu, de 30 minutos, ele está acabando. E a gente vai chegar agora no versículo 7, na primeira trombeta. Né? Quero registrar aí a nossa alegria, boa noite a você que está chegando aí para acompanhar a gente. Já fiz o pedido, vou reforçar, você que chegou aí ao longo da live, coloca nos comentários aí o seu boa noite, para que no final a gente possa agradecer a todo mundo e registrar aí como um checklist, né? É a nossa chamada. A nossa chamada é o seu boa noite aí dos nossos comentários, tá bom? Então, estamos aí no nosso 9º vídeo da jornada do livro de Apocalipse, hoje estudando o capítulo número 8, que é o capítulo que trata das trombetas. E se você não pegou esse vídeo do início ou perdeu algum outro dos vídeos, você pode olhar na página aqui da igreja ou também no canal da igreja no YouTube. Todos os vídeos da série estão lá. Pois bem, vamos lá. A primeira trombeta. A primeira trombeta é tocada no capítulo 7. Nesse ponto, você precisa lembrar que as 4 primeiras trombetas, elas estão em paralelo com os 4 primeiros selos, ok? Ambas as sequências descrevem as 4 trombetas e os 4 selos, descrevem o juízo de Deus acontecendo parcialmente sobre a história. No conjunto das trombetas, elas vão ter uma conexão também com as pragas do Egito, aquelas pragas, lembre, que Deus derramou sobre o Egito em resposta ao clamor do povo de Israel. Né? Se você começar a ler o livro de Êxodo, você vai ver que quando Deus vai ao encontro de Moisés na sarça ardente, o clamor do povo subiu até mim, e eu me lembrei da aliança com Abraão. Então, em resposta ao clamor do povo, Deus age com pragas sobre o Egito,
que manifestam a glória de Deus e resultam na libertação do seu povo. Então, há um paralelo muito claro aí entre as pragas e as trombetas. A primeira praga, ela traz uma manifestação de granizo, fogo e sangue. A sétima praga derramada sobre o Egito é descrita em Êxodo capítulo 9, da seguinte forma: e Moisés estendeu o bordão para o céu, tá? O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Então, a sétima praga que Deus derramou no Egito era de chuva de pedras com fogo. Exatamente a mesma praga que está aí na primeira trombeta. Você precisa perceber, lembrar, não esquecer, que a linguagem do Apocalipse ela é simbólica. Né? Não se está dizendo literalmente que haverá uma trombeta que vai tocar, nem que pedras vão cair, ok? Alguém até falou nos comentários, acho que foi o Carlos e a Roseli, né? Não adianta você ficar esperando o som de alguma trombeta tocar, porque não vai tocar, né? Se tocar, na verdade, pode ser o seu vizinho, né, que não tem mais nada para fazer nessa quarentena e está te apurrinhando aí com a trombeta, tá bom? Não é Deus, não é nenhum anjo tocando. O foco aqui é a mensagem teológica e espiritual que esta imagem transmite. Então, se utiliza uma imagem, essa imagem é a imagem das trombetas, e essa imagem das trombetas ela é um recurso literário, metafórico, para trazer uma mensagem teológica, uma mensagem espiritual. Então, essa mensagem tem a ver com o efeito causado pela trombeta. Observe aí. Estamos na primeira trombeta, versículo 7 do capítulo 8. Diz aí que 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a erva verde será queimada. Então repare que a sétima praga que Deus enviou ao Egito, lá das 10, ela destruiu todas as plantas, todas as árvores do campo. Então a sétima praga, ela atinge justamente a cobertura vegetal do Egito. O que está sendo ensinado aqui no Apocalipse? Que parte do juízo de Deus, que Deus permite acontecer na terra, é a destruição da natureza, ok? Especialmente das florestas, que por sua vez resulta em sofrimento ao homem por causa da fome. Ora, se toda a erva verde for destruída, além de você não ter legumes, verduras, os animais, eles não poderão se alimentar dos campos. Pense, né, que João estava escrevendo para pessoas que viviam no primeiro século. Então toda a produção animal, ela se alimentava no campo, ok? Então não existia comida industrializada. Ou você tinha comida vegetal, comida de origem vegetal, ou de comida de origem animal. A comida de origem animal, ela dependia da cobertura vegetal. Então, se você tem a erva verde, as plantas, as árvores sendo consumidas, você está trazendo o castigo da fome sobre a humanidade. E aí você vai lembrar que a fome é um dos castigos trazidos lá na sequência dos selos. A fome é trazida pelo terceiro cavaleiro e pelo quarto cavaleiro na sequência dos selos. Então, cabe aqui uma reflexão, que é o seguinte: entenda, quando a gente está falando aqui dos juízos parciais de Deus, é importante observar, salientar, que não necessariamente a destruição da natureza é uma ação direta de Deus, ok? Aqui a gente precisa compreender o processo teológico do juízo de Deus sobre a história. Entenda que o juízo de Deus, ele é permitir que o resultado da ação humana seja causa causa de juízo sobre o próprio ser humano. Então, veja, Deus,
ele poderia evitar uma série de coisas que o homem causa. Então ele permite que o homem colha o resultado do seu pecado, da sua violência, como castigo sobre a própria humanidade. Então Deus, em certo sentido, Deus usa o egoísmo, Deus permite a ganância, Deus permite a vaidade, Deus permite o individualismo, a incredulidade, a idolatria, tudo isso para demonstrar o juízo dele sobre a humanidade. Então, podemos tirar a conclusão de que Deus não tem prazer, ok, na destruição do meio ambiente, por exemplo. Deus não tem prazer na ganância, no consumismo, e muito menos Deus não se alegra de forma alguma com pessoas passando fome. Agora, todos esses eventos acontecem como resultado do estado espiritual do ser humano, pecador, ok? Que permite que o seu próximo passe por isso. Agora, Deus está soberano sobre a história, ok? Todos esses eventos acontecem debaixo da soberania de Deus e expressam essa realidade de um mundo que vivemos longe de Deus. Então, todos os problemas econômicos, sociais, raciais, ambientais, todas as opressões, violências, toda a desigualdade, tudo isso é, de um lado, permitido por Deus como castigo sobre a humanidade que está longe de Deus. Tá? Então, a gente tem que ter essa visão, ok? De que a gente precisa lembrar que a história bíblica ela começa em Gênesis. Deus criou o ser humano e Deus criou a natureza. E ambos viviam em comunhão. Deus criou o ser humano para que ele, em comunhão com Deus, estivesse em comunhão com a natureza, cuidasse da natureza, administrasse a natureza. Os problemas do ser humano com a natureza começam com o pecado e vão se ampliando progressivamente. De modo que Deus, ele está trazendo novos céus e nova terra, que é a recriação. E a gente vai falar um pouco mais disso. Tá? Mas vale observar que nós, enquanto cidadãos do mundo, como eu falei anteriormente, gente que foi alcançada pela justiça de Deus, transformada pela justiça, deve promover a justiça. Então, se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com as injustiças, trabalhar para diminuir tudo aquilo que causa fome no mundo, tudo isso são assuntos espirituais da pauta cristã, ok? Bíblica. A gente não pode ficar aqui simplesmente achando, então vai acontecer fome mesmo, violência mesmo, não vamos fazer nada. Não é isso. A gente crê que a solução para isso está em voltarmos para o Senhor. Os juízos são parciais, porque eles desafiam arrependimento. Se o homem se arrepender, colocar o evangelho em prática, nada disso acontece. Entretanto, todavia, infelizmente, a realidade do homem caminha para a autodestruição, porque a realidade do homem caminha para uma vida e uma sociedade longe de Deus. Qual é a boa notícia nesse quadro? É que a primeira trombeta, as consequências do juízo, atingem 1/3 da terra. Lembrem, o que isso quer dizer? O juízo das trombetas, eles são parciais, preparando a humanidade e a igreja para o grandioso dia da vinda de Jesus. Então a gente tem aí, se a gente fosse, digamos assim, concretizar isso na nossa história, nós temos aí queimadas, nós temos aí acidentes, né? Que na verdade muitas vezes não são acidentes, são ações criminosas que causam poluição, destruição do meio ambiente. Nós temos aí problemas econômicos, sociais, nós temos genocídios, nós temos ações políticas e econômicas perversas, enfim, tem uma série de coisas que traz sofrimento, catástrofes naturais que têm trazido sofrimento à humanidade ao longo da história. Mas nada disso ainda destruiu a humanidade como um todo. Ok? Então, por incrível que pareça, cada juízo desse é um desafio à humanidade se voltar para Deus. É como agora vivemos uma pandemia. Qual o objetivo espiritual de Deus em relação a isso? É justamente nos fazer
voltar para o Senhor. A Simone pergunta aqui, o novo céu será aqui na terra? Será reconstruído como uma nova terra? Exatamente isso, Simone. Eu vou explicar isso mais à frente, mas a ideia é basicamente essa. Os versículos 8 e 9 trazem para a gente aí a segunda trombeta. Né? Vamos tentar adiantar um pouquinho aqui a coisa. Bem, algo semelhante como uma montanha de fogo é jogada sobre o mar. Tá? Então a primeira trombeta trata da questão vegetal, das árvores, das plantas. A segunda trombeta trata do mar. As águas se tornam em sangue, que fazem alusão à primeira praga do Egito, na qual as águas do Nilo se tornaram em sangue e todos os peixes morreram. A ênfase aqui, a conexão é com os peixes que morrem. O juízo de Deus alcança o mar, alcança o comércio marítimo. Diz aí que 1/3 das embarcações são destruídas. É interessante isso. E isso nos faz entender que esse juízo ele tem a ver com uma grande crise econômica, que, consequentemente, resulta também em fome. É difícil a gente estabelecer a conexão entre a montanha que cai no mar. Tá? Qual é o sentido dela? Bem, é possível, okay, que haja aqui uma visão de punição de Deus sobre o poder político e econômico das nações que controlam os mares. Okay? No Antigo Testamento e também no Apocalipse, montanhas, montes, eles simbolizam reinos, nações e governos. Especialmente, veja que na época de João, o mundo estava sob o domínio do Império Romano. A cidade de Roma, que perseguia os cristãos. Então o Império Romano sede na cidade de Roma. A cidade de Roma, ela foi edificada sobre 7 montes. Ok? Então a gente vai ver várias vezes que há várias conexões, várias ligações que João faz com os romanos. O seu poder político na época deriva, em grande parte, do controle dos mares. Né? Na medida que o exército romano passou a controlar o mar Mediterrâneo, ele consegue então se impor o seu domínio sobre as nações. Se você pegar aí depois um mapa do Império Romano, você vai ver que a região de domínio do Império Romano ela é justamente a região ao redor do mar Mediterrâneo. Então, o controle do mar trouxe poder sobre Roma. De modo que a montanha jogada sobre o mar, ela poderia indicar a destruição do poder político de Roma, em primeiro plano. E no segundo plano, talvez o juízo de Deus aqui seja o poder das nações, das grandes nações, né, o poder político, militar, o poder humano, né, que é concentrado nos reis, nos poderosos, nos grandes da terra. Então um dia esse poder será destruído como uma montanha jogada sobre o mar. E a gente vê que, né, numa frase famosa, a história ela é um cemitério de impérios, um cemitério de grandes líderes. Então o Império Romano acabou, outros impérios surgiram, acabaram. Então, por mais que os homens construam grandes impérios, criem todo tipo de estrutura para se manter no poder, para se perpetuar no poder, o poder humano sempre vem à baila, sempre vai sendo destruído pelo Senhor. Bem, aqui também, na segunda trombeta, o juízo é parcial. Veja aí, 1/3 da vida do mar e 1/3 das embarcações são destruídas. Então ele não fala de toda a vida no mar ou todas as embarcações. Então a ideia do 1/3 é a ideia de um juízo parcial que está acontecendo. Faz lembrar aqui também a questão do 1/3, a ideia de você dividir a terra, né, em 3 partes. Bem, temos aí a terceira trombeta, versículos 10 e 11.
ela vai atingir agora a água doce. Então a primeira trombeta pega aí as árvores e plantas, o mundo vegetal. A segunda trombeta, o mar, o comércio marítimo. Né? E a terceira trombeta, ela pega os rios, as fontes de água doce. Resulta, como nas anteriores, em fome. Né? Você tem aí no caso também, nesse caso especificamente, sede. Porque se as fontes de água estão contaminadas, que água as pessoas vão beber? Consequentemente também, que água os animais beberão? E aí volta, pensando no mundo agrícola daquela época, em morte no campo, morte nas cidades, onde as pessoas dependiam aí da água para se alimentar. Tem aqui, a causa agora não é uma montanha, é uma estrela que caiu do céu, essa estrela chamada Absinto, ou seja, é o nome de um veneno. E aqui nós temos ecos do Antigo Testamento. Veja você que Isaías, capítulo 14, fala de uma estrela. Essa estrela, ela representa o reino da Babilônia, que caiu do céu por causa do seu orgulho e vaidade. Então, orgulho e vaidade é uma coisa muito afeita aos grandes que estão no poder. E o texto diz o seguinte, em Isaías 14: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, isso fala da queda da Babilônia. Cabe observar que justamente a expressão Babilônia, ela é usada no Apocalipse para designar o Império Romano e a realidade da sociedade mundial incrédula. Então, a expressão Babilônia, ela é um apelido, tá? um nome que se usa para descrever a realidade espiritual do mundo contrário a Deus. Então, pegar Isaías 14 tem todo sentido aqui nesse caso. Jeremias 9 e 23, eles vão falar para a gente de Deus punindo o seu povo com uma água venenosa. Veja, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que alimentarei este povo com absinto. Olha aí, o que cai nas águas doces são absinto. Então a gente tem aí já uma conexão clara entre Apocalipse e Jeremias 9. Deus diz: alimentarei esse povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. E portanto, assim diz o Senhor: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa. Então a estrela absinto pode ser outra referência à destruição do poder de Roma. As águas amargas, elas representam, pode ser uma representação metafórica de todos que estão sendo envenenados com as mentiras, com os pecados de Roma e venha morrer. O mesmo vale para toda e qualquer época da humanidade. Roma é um símbolo da nossa sociedade incrédula. E quantas pessoas estão morrendo, se alimentando, se envenenando com as mentiras incrédulas pregadas por N fontes no nosso mundo, na nossa sociedade. O absinto tem a ver com isso. Vamos lá, gente. Caminhando para o final, a nossa quarta trombeta. Está aí no versículo 12. Ok? O juízo aqui afeta as estrelas, os astros, o sol, a lua, as estrelas, trazendo uma grande multidão. Então você perceba, primeiro, as árvores e plantas, depois nós temos o mar, né? O mar e o comércio marítimo, depois você tem os rios, as fontes de água doce, e agora você tem os próprios astros. Você tem que traz, como consequência, uma grande escuridão, trevas sobre a terra. Aí há várias conexões interessantes. Veja que uma das pragas do Egito justamente foi que Deus trouxe trevas sobre o Egito.
E o Egito, inclusive, adorava, tinha como um dos seus deuses o sol. Então, o sol está em trevas, significa esse Deus, essa divindade, ser obscurecida pelo poder de Deus. É isso que Deus estava querendo dizer. A ausência de luz natural, ela também causa problemas econômicos, porque você depende de luz natural para tudo na Terra, ok? Então você também tem um efeito aí sobre a natureza. E, em terceiro lugar, e talvez o mais importante, é que as trevas, elas são símbolo justamente da incredulidade, dessa realidade de um homem, de uma humanidade afastada de Deus. Então, trevas espirituais, trevas existenciais, trevas de angústia, trevas de sofrimento, trevas de uma vida sem Deus. Em contrapartida, tudo isso, né? A gente vê aí, ao longo dessas 4 trombetas, o arruinamento gradual da criação. Então, esse é um ponto interessante agora para a gente começar a fazer o fechamento das trombetas. Veja, as tribulações das trombetas, elas progressivamente vão destruindo os velhos céus e a velha terra. Foram-se as árvores, os rios, os mares, os astros e os próprios seres humanos. Observe que estamos nos aproximando da chegada de novos céus e nova terra. Apocalipse 21 vai dizer que, ao chegarem novos céus e nova terra, os primeiros céus e a primeira terra passaram. A chegada, os juízos de Deus, eles preparam a chegada de um novo mundo. Para isso, o velho mundo precisa ser descriado, para então ser recriado. Não pode passar despercebido aqui que esse mundo é onde a humanidade incrédula põe a sua confiança. Todos confiam nos recursos do mundo. E aqui não estamos falando apenas dos recursos naturais. Né? Não apenas a natureza é alvo do juízo de Deus, mas toda a sociedade humana. O ser humano, ele vai construindo as civilizações, a sociedade ela vai sendo construída pela produção e pelo acúmulo. Quem mais tem, mais poderoso é. Então, os recursos, o controle dos recursos minerais, a gente vê aí as brigas causadas pelo controle ao petróleo, o controle das águas, o controle das florestas, o controle dos minerais, enfim, o controle dos recursos representa poder. Por quê? Porque a confiança humana ela está nos recursos desse mundo. O Apocalipse nos mostra que progressivamente Deus vai retirando aquilo que o ser humano colocou ou coloca sua confiança. A ideia é a gente desviar o olhar da criação para o Criador. O texto termina no versículo 13. E aí a gente tem uma águia voando e ela anuncia o teor das próximas 3 trombetas. São uma sequência de 3 ais. Ai, ai, ai. Esse ai é a forma padrão dos judeus iniciarem uma lamentação. Né? Então, por exemplo, Jesus ele tem um discurso famoso no Evangelho de Mateus dizendo: ai de vós, escribas e fariseus. Então Jesus está se lamentando. Nos textos dos profetas, nós vamos encontrar também várias vezes os profetas usando o ai. Então, é uma expressão de dor, de lamento, de angústia. Então, a 5ª trombeta, ela será o primeiro ai, lá no capítulo 9, tá? Não vai ser hoje não, só para você já entender como é que funciona. A 6ª trombeta será o segundo ai. E qual é o terceiro ai? Bem, aí vem aquela estratégia do Apocalipse. O terceiro ai não é narrado, porque ele coincide com a vinda de Cristo, que é descrita na 7ª trombeta. Ok? Então o terceiro ai sobre a humanidade é
a própria vinda de Jesus, que é o anúncio da sétima trombeta. E aí a gente tem a questão da águia, né? Você pode perguntar, mas e essa águia aí? Ela é um símbolo usado na antiguidade para uma destruição iminente. Também pode ter aí uma ironia com os romanos, porque a águia era o símbolo do exército romano. Então, os militares romanos, né, eles tinham a águia, né, como um símbolo na sua vestimenta, né, na sua farda, digamos assim. E essa águia que anuncia o juízo de Deus, anuncia o juízo sobre o próprio Império Romano também, que era o representante ali incrédulo da perseguição ao povo de Deus. Bem, queridos, ufa, chegamos ao final, já passamos aí de 9 horas, mais de 1 hora de estudo. O capítulo 8 de Apocalipse é um capítulo muito importante e ele nos faz olhar para o passado, aprender a olhar para o passado para interpretar o presente e o futuro. Então o Apocalipse ele recorre ao livro de Êxodo, as pragas, a estrutura das pragas, para poder entender o que Deus está fazendo na história hoje. Tá? É importante observar que essas pragas, que as trombetas, não falam de uma coisa que vão acontecer. Já estão acontecendo. Mas nem tudo aconteceu ainda. Ok? São os juízos de Deus ao longo da história. Também nos faz olhar ou refletir sobre o meio ambiente e a sociedade. Né? A gente não pode cair no erro daqueles que desprezam os recursos naturais como se fossem coisas sem importância. É criação de Deus, refletem a glória de Deus, e Deus nos colocou nesse mundo como mordomos da criação, mas também nós não podemos idolatrar os recursos naturais. Ok? Nós devemos adorar o Criador, e a nossa confiança precisa estar no Criador. Precisamos cuidar da natureza, cuidar do nosso mundo, mas colocando a nossa confiança em Deus. É Ele que cuida dos lírios do campo, é Ele que cuida dos pássaros, Ele que os criou. E também nos faz pensar na questão da relação com o sofrimento que existe nesse mundo. A gente deve entender que fome, guerras, carestia, enfim, poluição, uma série de problemas que a gente tem no nosso mundo, eles são causados pelo próprio homem. E eles são permitidos por Deus, como juízo de Deus sobre a própria humanidade. Agora, isso não significa que a gente deve ficar indiferente. Então, como igreja, eu preciso clamar pela vinda do reino, pela justiça de Deus, mas também eu preciso buscar amar o meu próximo e atenuar o sofrimento dele, praticando o amor, praticando a generosidade e desenvolvendo e colocando em prática os valores que o próprio Jesus nos ensinou. Então esperamos o reino, mas enquanto ele não chega, vivemos o reino no nosso dia a dia. Bem, queridos, é isso. Chega por hoje, graças a Deus. Quero deixar aí minha gratidão aí. Vamos lá, vamos ver se o pessoal botou boa noite aí, ó. Então, registrar minha gratidão à Andresa, o Alan, Ana Paula, estão sempre aí com a gente, Rogério, Ana Cláudia, o Heitor, a Graça, Silvana, Fabiana, Dilza, o Carlos e a Roseli, que são aí frequentes, a Suelu Souza, Sueli, Deus abençoe, a Simone Machado, a Ellen, o Tiago, Selma, Renata, Jaqueline, a Inês, Simone, quem mais aqui? Vilma, minha amada prima, um beijão, Vilma. Cristina, Omar, Eli, reverenda, já é reverenda Eli, já, né? Deus abençoe, um abração aí, o Eli.
a Simone Leal, Lísca, tá vendo, Lísca? Hoje registrei meu boa noite para você, viu? Você tem que escrever aí para eu saber. Grande pastor Davi, um grande abraço, pastor, Deus abençoe, abraço na família, é uma honra tê-lo aqui assistindo a gente. O Alan observou aqui, né, das queimadas, de fato, a destruição do meio ambiente, ela é parte desse juízo de Deus, né? A Simone eu já respondi, Noelle também, Vânia, beijão Vânia, a Deusa, e acho que é só, né? Então é isso, gente. Deus abençoe, uma boa noite e quarta-feira estamos de volta aí com o capítulo 9 do Apocalipse. Um abração.